Qual o papel do ectoplasma nas gravações das chamadas de vozes parafísicas em gravadores? Vocês já viram falar disso? Alguns chamam de transcomunicação, ouvir vozes, ouvir sons. Isso pode ser uma simples clareaudiência. Pode procurar que eu tenho vídeo explicando aqui no canal. Mas às vezes há processos em que aquilo se torna físico. A gente ouve a voz, ou você tem um gravador seu, quando você vai ver o gravador, aperta lá, mas gravou uma coisa aqui que nunca era para ter gravado, tem um som no meio, então às vezes tem efeitos nisso. Sim, somente com o ectoplasma esse tipo de coisa pode acontecer, Marcos. Tudo que aparece visível, olha bem o que eu vou explicar simples, tudo que aparece visível no mundo físico, visível quer dizer, pode ser um som, pode ser um movimento, um objeto que caiu, ou você tinha uma coisa que se transformou em outra, tudo que ficou físico, vou tirar o visível, tudo que ficou físico sempre envolve ectoplasma. Claro que seja com energia, né, gente? Isso é óbvio. Então, por isso é que, quando a gente fala de ectoplasma, a gente usa a expressão efeitos físicos. Vocês já ouviram essa expressão? Fenômenos de efeitos físicos. O que são fenômenos de efeitos físicos? Fenômenos que envolvem ectoplasma, que, portanto, existe algo que é perceptível na dimensão física e na vida física. E tem de monte. Só que para muita gente acontece uma vez na vida e ela tem uma história interessante para contar que ela não sabe o que é. E fica por isso mesmo. Mas para outros acontece de vez em sempre. E aí às vezes é chato, porque a pessoa ela pensa assim, o que eu estou escutando que de verdade aconteceu no físico ou que é alguma energia produzindo? Eu vou dar uma dica para vocês, para distinguir isso. Porque quando eu falei para vocês que estava lá nos lugares assombrados, que tinha que lidar com isso, eu tive que desenvolver técnicas, né? Para saber. Não tinha nada a ver comigo, não, viu? O lugar assombrado, eu já não estava com os processos. Era assombrado porque o lugar era assombrado, eu estava limpando. Mas o que eu aprendi? Quando existe alguma coisa que ela é um fenômeno de efeito físico que foi produzido por energia, quando você ouve o barulho ou vê o movimento, aquilo te dá uma impressão, como é que eu falo? Traz uma informação energética junto. Então, às vezes você ouve um barulho, você fala, não é nada, fez ali, mas é uma dilatação, não sei o quê. Mas às vezes tem um barulho que parece que já dá um frio por dentro da gente. Já viram isso? Então, para mim, eu estou descrevendo tá? Para mim, aquilo meio que me aponta se o negócio é físico, energético. Mas e para você? Como é que você identifica? Se você tem medo, por favor, preste atenção. Se você tem medo ou está encafifado ou encafifada, dá para entender essa palavra? Em Portugal também, e no resto do mundo também? No Brasil dá, né? Encafifado, está encucado, você está com aquilo na cabeça, observando tudo, se é isto. Ou, se você tem medo, você não vai conseguir distinguir isso que eu estou falando. Porque toda vez que acontecer, já te dá um impacto energético e você próprio produz um impacto energético. Mas faz a ouve direitinho do jeito que eu falei, por um bom tempo. Harmoniza a sua energia e tira qualquer tipo de medo. Quando você sentir um impacto energético é porque tem algo ali. E às vezes o impacto energético pode vir mesmo sem ter nenhum barulho. É esse que é o pulo do gato. É você saber quando à sua volta tem algo que está impactando a sua energia e que não é positivo. Bom, eu estou falando quando o barulho é negativo, né, gente? Mas na maioria das vezes é. Porque barulho para que serve? A menos que seja um mentor querendo te acordar porque tem um incêndio na tua casa, no mais é para te incomodar. Mas muitos barulhos são espontâneos. A nossa energia causa o efeito, é a nossa própria energia faz um movimento. Eu já tive muito isso. Por exemplo, olhar para a planta, não tem uma brisa, não tem nada. Quando você vê a planta, eu falo, mas isso aqui não podia ter acontecido. Mas o que foi? Foi minha própria energia que interagiu. Pelo menos naquele caso que eu estou me lembrando aqui era. Então, primeiro desencuca. Segundo, não tenha medo. Terceiro, equilibra tua energia. Põe esses chakras mais equilibrados, alinha tudo. E aí sim nós vamos ver. Tem alguma consciência extrafísica, alguma presença espiritual? Tem algo que precisa ser consertado? Tem alguma tendência de passado? Você tem uma ectoplasmia maior que tenha que saber aplicar? Mas só dá para saber depois disso tudo. 99,99% das vezes não é nada, é só esses processos que eu falei.